curto e sair longo. No Diniz do passado não tinha sair longo, não. Era sair curto. O Massa já falou aqui que já conseguiu ver um pouquinho mais o dinizismo. Olhando o resultado, para mim é o neodinizismo ainda. Né? Defesa forte e ataque anêmico, por enquanto. Mas ganhou, de novo. E aí, Vessa, eu fiquei espantado com você falou assim. O jogo do São Paulo foi muito melhor que o do Corinthians. Mas, de qualquer forma, o Corinthians ganhou. E tá aí, está. E aí? É isso. Antes, agradecer o pessoal aí da Identidade Corintiana pelo vídeo, né, do Diniz. A gente pegou aí deles e dando crédito aí pro vídeo, eles estavam lá na cobertura. É sacada. Foi uma vitória... Primeiro eu queria só fazer um registro aqui, sacanagem que as autoridades de Santa Catarina fizeram com o torcedor do Corinthians, sobretudo das organizadas. Os caras viajaram horas e horas e assistiram só meio tempo, só, né? Chegaram ao meio-dia lá em Santa Catarina, estavam lá na sede de uma torcida organizada do Figueirense, que é muito antiga, uma parceria antiga que eles têm, e na hora de ir para o estádio, simplesmente a polícia foi lá escoltando e foi uma demora tal. Então os caras pagaram tão caro no ingresso para assistir meio tempo. Não dá para a gente normalizar, chega, torcedor não pode ser tratado dessa maneira. Pagar tão caro no ingresso, aliás, deu quase 2 milhões e 700 de renda para 14 mil pessoas, ticket médio de quase 200 pau no jogo. Incrível, assim, como foi caro e os torcedores só puderam assistir meio tempo. Cara, eu nunca vou normalizar isso, a gente tem que começar a falar sobre esse tema também. Em relação ao jogo, eu não gostei muito do Corinthians no jogo em si, que pese, claro, precisa ser justo, jogou praticamente o time reserva todo, todos os titulares preservados, a não ser o Mateuzinho que não tinha jogado em Salvador. Um jogo que o Barra claramente, como todo time de Série C, tem toda uma dificuldade ali técnica, não é um bom time, longe disso. O Corinthians não faz um jogo muito vistoso, não cria tantas chances claras de gol como o São Paulo criou, por exemplo. Não era um jogo para 3-0, 4-0, como era no Morumbi, pelo contrário. De qualquer maneira, está levando uma vantagem, né? Ganha o jogo de ida, leva uma vantagem. Não mata, obviamente, a eliminatória, porque 1-0 nunca vai matar uma eliminatória, mesmo fora de casa. Foi a 6ª vitória como visitante seguida do Corinthians na Copa do Brasil. Teve 5 ano passado e agora essa daí. É a maior sequência de vitórias como visitante do Corinthians no torneio, na história do torneio, né? Desde 1989, quando se disputa a primeira edição. O Corinthians jamais tinha feito 6 vitórias de visitante seguidas na Copa do Brasil. Só tinha tido 5 em 2001, time do Luxemburgo. Foi a última vez que isso tinha acontecido, então agora é a maior. Algumas boas notícias. O primeiro gol de Jesse Lingard, o inglês, né? Aliás, se alguém falasse para mim aos 3, 4 anos, olha, o Jesse Lingard do Manchester vai fazer um gol no Barra na ressacada pela Copa do Brasil com passe do Pedro Raul, eu ia falar que essa pessoa estava enlouquecida, mas são coisas aleatórias que acontecem no futebol. E eu acho que ele precisava desse primeiro gol aí, para ele vai ser importante. O Zakaria Labiá de novo entrou bem, está deixando uma boa impressão com o torcedor está curtindo a maneira que ele está entrando, que ele está jogando, o jeito que ele bate na bola, também é uma boa notícia. Baliza a 0 de novo, né? É o 5º jogo com o Diniz, 5 jogos sem tomar gol. Isso não acontecia desde o Vitor Pereira em 2022, são 4 anos sem ficar 5 jogos sem tomar gol, então isso também não deixa de ser uma boa notícia. Ele agora tem 3 vitórias e 2 empates, o que seria um baita de um começo para qualquer treinador. O problema é que os 2 empates foram pelo Brasileiro, e aí esses 2 empates, então o time é a zona de rebaixamento. Então agora... Mas resultado, né, Vessone? Desculpa só te interromper. Isso. Resultado, os 5 resultados foram bons. Foram bons. Porque o empate é em Salvador clássico, e no Clássico naquelas circunstâncias. Então, 5 resultados. Os 5 resultados bons mesmo. E aí, as notícias ruins aí do jogo, sobretudo é o Kaique, né? O menino teve muito provavelmente uma lesão grave de joelho, o exame está sendo feito agora, a gente vai saber, talvez até às 14 horas, quando acabar o programa, tem algum tipo de comunicado do clube. Ele ia fazer os exames agora de manhã, senão vai ficar para tarde. Mas a maneira que ele se porta, o desespero dele, o choro dele, os murros no chão, é porque eu acho que ele sentiu que a hora que o joelho dele gira todo ali nessa bola, exatamente agora, ó.
e aí o joelho, e ele começa a bater no chão lá, ele começa a dar soco no chão, desesperado, pedindo ajuda. É muito provável que tenhamos aí uma lesão grave de joelho. É torcer, mas enfim, já está fazendo exame, a gente vai saber daqui a pouco. No banco também, muito choro. E o menino estava bem, foi uma sacada boa que o Diniz teve, né? Ele não era nem utilizado com o Dorival. Ficou que coisa, né? O joelho gira ali, o pé dele, na hora que ele volta para o chão depois de fazer o cruzamento, o joelho dele vai para o chão, olha lá, ó. Ele bate de esquerda e aí o joelho dele não suporta. É o direito, né, que fica preso? Eu acho que, mas ele sente o esquerdo. Mas ele bateu de esquerda na bola. Isso, e a hora que a queda dele depois no esquerdo. Às vezes Olha lá, o joelho dele esquerdo. Um pouco guardando as proporções com o lance do Paquetá, né? Quando tem um gramado, ele acaba, muitas vezes tem um pequeno, discreto desnível, declive, assim, né? Mas foi e antes, aí, né? Olha lá, foi antes. Não, foi antes. Foi antes, né? E aí o peso não o joelho não sustentou o peso. Exatamente, foi antes. E aí foi desesperador, né? Ver ele gritando e tal. Não sei se ele escutou aquele barulho que normalmente quem tem ligamento cruzado escuta aquele estalo, né? E o jogador escuta mesmo. E aí eu não sei se foi isso, mas vamos aguardar os exames, torcer para que não seja nada grave, mas sinceramente o vestiário ontem era tanto quanto desesperador ali o diagnóstico, pelo menos a possibilidade de diagnóstico. Então essa é uma notícia ruim. Vitinho e Diguinho de novo, o Dieguinho mal também, então o Corinthians está com muita dificuldade. O Pedro Raul foi esforçado, participa do gol de alguma maneira. Mas é isso, acho que é um quinto jogo do Diniz, um quinto resultado que eu considero bom. Só que agora tem o final de semana, tem que ganhar do Vasco, porque aí você ganha. Certamente você passa no mínimo 3 ali adversários, talvez até 4, e você dá uma respirada um pouquinho no Brasileiro. Não se sabe ainda onde vai ser o jogo, nós estamos na quarta-feira. O STJD estava de folga, né? Estava de feriado aí. De recesso, emendou, hoje está voltando, e aí a gente vai entender se é na Neoquímica Arena, sem público, ou se é fora com público, ou... O Corinthians está se apegando a uma situação para a relação ao domingo que é interessante. Quando a punição é de jogo, de estádio, você tem 10 dias para ser notificado. Vale a partir de uma espécie de 10º dia. Então o Corinthians acredita que por isso, por ser uma punição de estádio, ele conseguiria jogar no final de semana, porque não deu nem esses 10 dias, como o julgamento foi bastante antecipado, né? Foi rápido o julgamento, não deu nem esses 10 dias, então o Corinthians... entrou com o recurso vai ser julgado na sexta. Aí sim, o recurso para mudar a punição, trocar para multa, outra coisa. O Corinthians usa o protocolo dos 10 dias para pelo menos ter o jogo contra o Vasco. O outro jogo comandante é o São Paulo na Neoquímica Arena e o recurso vai ser julgado na sexta. Mas aí você não consegue jogar no domingo, o Vasco tem que ser avisado, tem a logística do Vasco, tem venda de ingresso, enfim. Por isso que eu acho que o martelo vai ser batido hoje. Massa, aí, ó. 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, não toma gol de ninguém. Mas você falou que já tava indo uma cara de... Não, vamos lá, deixa eu só dizer um negócio. O Vess, você está sendo muito rigoroso com o Corinthians, cara. O Corinthians tira 6, 7 jogadores de um time e põe para jogar um futebol bom. É impossível, cara. Na verdade tirou 10, né? Só jogou o Gustavo Henrique. Então... é impossível, cara. Foi absolutamente aceitável o futebol do Corinthians. A vitória mais importante, vem com a vantagem, né? Eu acho que não dá para pesar, não, a mão em cima dessa atuação, tá? E não diferente tinha de Salvador, né? Que completamente diferente de Salvador. É outra discussão, né? Na meu ver, aí Salvador as críticas foram justas e merecidas porque o time não enfrentou nada, né? Ontem não, errou, teve troca ainda durante o jogo, o menino saiu machucado. Cara, acho que essa entrada desse garoto aí é mais uma decisão autoral do Diniz, né, cara? Porque todo mundo esperava o Vitinho, sim, né? Fico imaginando como o Vitinho se sente também, mas aí o problema dele tem que ver lá no treinamento como é que a coisa tá andando. Então acho que é aceitável o futebol apresentado, né? Teve pouquíssimo risco. Conseguiu fazer o gol, ganhou o jogo. Acho que não dá para falar nada a respeito disso. Bom, você me perguntou sobre o dinizismo. Em vários momentos do jogo eu percebi o Corinthians com a bola no pé, com vários jogadores do mesmo lado do campo, né?
trocando passes. Então a gente já começa a ver, né, que é uma coisa que é característica dele também. Fato. Né? É como se a gente estivesse jogando botão e você dá um passe e o campo está com desnível, a bolinha vai lá pro outro lado. Eu jogo com bolinha redondinha de feltro, sem aquelas bolinhas chatas. É difícil, tem que ter um controle maior. Então o time ficava todo pelo outro lado. Já nós não vai esperar a Copa não, viu? Já nós vamos ver o time dele, cara. E o que é bom... Falou um pouco, aliás, né? Já tá fazendo algumas coisas e tal. Exatamente. Ele está sendo inteligente, né? Muito inteligente, não só na relação dele com o clube, com a torcida institucionalmente, mas também de colocar aos poucos, porque ele já aprendeu, ele sabe como é duro, né? Para os jogadores executarem todos os mandamentos dinizistas, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que, foi bem aceitável. Agora, mais do que nunca, com o Zaca e com o Lingard. O Jesse e o Zaca, mais do que nunca, o Memphis precisa ser presidente do Corinthians. Dá um jeito, Vessa. Muda lá o estatuto, porque, cara, sinceramente, é o único que pensa no Corinthians. E pensa como gestor mesmo, com inteligência. É impressionante, cara. Entendeu? Então, ele faz muita falta. E se ele não ficar, ele vai fazer falta, além do que já fez em campo, mais na gestão também. Porque vai voltar a ser o que já sempre foi, né? Tudo bem, pega aqui, empresta ali, vamos colar e arruma aqui, vamos que vamos. Muito bem, Arnaldo, tá vendo? 3 jogos, 2 vitórias, torcida junto, o time, mesmo lado, hein? Tem muito torcedor do Corinthians, não é isso? Tava cheio, tava Cheio. bem. Verdade. Não, os dois são corintianos roxos. Ah, o seu sobrinho é aquele do Tevez. Ou não, é Isso. outro. Deu pato. A recepção dele também, claro. Mas o que eu estou falando pro Vessone em relação ao resultado é porque, em relação. Vamos fazer a comparação de novo. Contra o Palmeiras se defendeu heroicamente. Mas né, não ainda enche os olhos, né? Como muitas vezes os times do Diniz enchem, dependendo. E Platense e Santa Fé, ok. Ok. Né? Né? O primeiro tempo foi até ruim. Aí depois melhora. Santa Fé foi ruimzinho primeiro. Santa Fé, primeiro tempo depois também melhorou. mais ou menos. Não teve nem. Foram 5 resultados bons, Sem um jogo sobressalto. muito bom. Exato. Mas ninguém tá cobrando. Nenhum É jogo que ele falou muito bom. Nenhum jogo muito bom. Bom teve, mas não desse Qual é o nível. bom? Você fala assim, Qual o jogo bom? Melhor o Santa Fé, talvez. Santa Fé, Né? foi um bom jogo. E acho que agora tem um. Aí, passou esse primeiro momento. Aí, até é importante o Vessone falar, né? Porque tem agora um intervalo maior Sim. de trabalho. Vamos ver, Massini, se os conceitos, inclusive os titulares, quase todos descansados, no intervalo é o período maior de trabalho do Diniz entre o Barra e o Vasco. E depois o Penharol só na quinta. Então Pois são é. 8 dias e 2 jogos. Se a gente não vir, é assim que fala, né? O dinizismo um pouco mais. Correto, né? A conjugação do verbo. O dinizismo. Vou ser bem pragmático. Contra o Penharol é porque ele mudou mesmo. Então, Tá? a minha. Tem 2 períodos de treino. Dá pra a ter. régua é essa. Dá pra ter 2 períodos de treino maior. Ontem já agora. comecei a ver, tá? Você acha que aí vai estar o dinizismo? Não, se a gente não. Se não tiver contra o Penharol, vai ficar para depois da Copa. Porque agora tem tempo. Veja, os jogadores, eles viajaram? Nem viajaram. Alguns viajaram. O Ramalho Raniel e viajou. o Yuri entrou no finalzinho do jogo só pra constar ali. O restante ficou no banco. O Bidu, o Garro, Tá, tem galera ficaram que no ficou banco. Então, assim, de toda forma, perderam o dia de treinamento. Perdeu. Mas também é Santa Catarina, não é a Jamaica, é aqui do lado. Viagem curta e tal, não é que você vai... Hoje tem treino e Então, eles vão treinar todos, Então, ó, praticamente. hoje é quinta, tem treino. Sexta, treino. Certo? Sábado, treino. Hoje é quarto. É Não, quatro. hoje é quarta. Então tem um Quarta. dia mais. Quarta. Eu tô perdido. Quinta. Isso. Quarta, quinta, Tem 3 sexta sessões completas de treino e além da mais véspera. meia. E aí, 4h30. na E outra depois semana você tem segunda recuperação, mas terça e quarta tem É. treino também.
Então, mas eu acho que esse jogo com o Vasco é o jogo-chave. Ah, sim. Isso, da recuperação. É o jogo da recuperação. O Vasco vem numa boa sequência. Também jogou na terça, usou os titulares. Mas acho que aí vai ser um... Usou, né? Usou Usou os titulares. Usou os titulares, dessa vez. Assim do jogo. Agora, também tem tempo de recuperação, Renato, Tem, até pra domingo. domingo, E aí acho que é um teste bom. Freguesia à parte, o Vessone fala, né? O Vasco não ganha do Corinthians há milênios. Acho que é um jogo que aí o Corinthians vai precisar jogar bem para ganhar. Imagino. Né? Então é aquela coisa, E né? o Renato não vai vir acovardado, linha abaixo, exato, eu duvido. Não, o cara vai placar a terceira vitória seguida, 2 vitórias seguidas no Brasil. E tem sempre aquelas coisas, a repetição da final da Copa do Brasil com técnicos já diferentes, mas o Renato sucede o Diniz no Vasco, e ele melhora bastante o Vasco, né? Vamos ver como é que eles vão, né, cruzar os bigodes. E não é nem técnico diferente, né? É o Diniz do outro lado. Ele era o técnico do Vasco, que perdeu a final. Não só o brasileiro, agora virou moda também, os caras mandam embora técnico todo momento, mas é curioso isso, né? Como as coisas, como muda de mão, né? Como as coisas mudam de mão, né? Ah, sim. Não, mais sobre o Corinthians. Quero mais. Então, ó. E o Lingard?